Olá, querida turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade, então, à orientação sobre o nosso artigo científico, nós já temos 3 vídeos, né, sobre o assunto. Um que é sobre a formatação do artigo científico, um outro que explica o resumo e um outro que explica citações de acordo com a ABNT. Agora nós vamos falar um pouco sobre a introdução do artigo e num próximo momento eu vou gravar um vídeo explicando as referências bibliográficas de acordo com a ABNT. Bom, aqui é o nosso template, né? Já falei inúmeras vezes, mas é sempre bom repetir. Então, o template é a forma como vocês vão incluir o artigo de vocês. Então, é mais ou menos nessa formatação. O título que vocês já definiram, o nome dos autores, que no caso são vocês, por ordem alfabética, com as notas de rodapé, o resumo, que é um parágrafo único de no máximo 250 palavras, as palavras-chave, que são de 3 a 5 palavras, por ordem alfabética, separadas por ponto final ou ponto e vírgula. O item seguinte é a introdução. A introdução ela vai ter entre 1 e 2 laudas, ou seja, entre 1 e 2 páginas. E aí depois nós teremos as seções do artigo. Seção 1, 2, 3, 4, no máximo, não vai passar muito disso. Cada seção são os itens, os temas, é como se fossem mini capítulos do seu trabalho. Depois virá considerações finais e referências bibliográficas da internet, etc. Lembrando que um artigo científico não tem capa, não tem folha de rosto, não tem sumário. Ele é um estudo aprofundado sobre um determinado tema, mas ele é escrito de forma corrida, como eu já expliquei em outros momentos. O trabalho de vocês vai ter uma média aí entre 12 e 15 laudas. Vocês devem, né, baixar lá na SAP a proposta de TGI 2021, artigo científico. A proposta para o curso de turismo é realizar um artigo a respeito de Paraty, né? Aí, no caso, como este é um trabalho de graduação interdisciplinar, vocês já escolheram uma matéria, né, para poder, uma disciplina, para poder, então, se aprofundarem no artigo de vocês. Bom, já falamos sobre o resumo, relembrando, um parágrafo único com a média de 250 palavras, que deve ter o objeto, o que irei pesquisar, objetivos, para que eu vou realizar essa pesquisa, metodologia, como será, é uma pesquisa qualitativa, quantitativa, vai ser uma pesquisa bibliográfica, teremos uma pesquisa de campo, como entrevistas, etc. Em embasamento teórico, 3 autores que vão embasar a sua pesquisa. Pode ser de livro, pode ser de artigo científico, não pode ser da Wikipédia e não pode ser do blog do João nada, né? Se for o João fulano de tal, bonitinho, até pode, mas se for o João nada, não tem nome de ninguém, não pode, tá bom? Bom, aí aqui então vamos para a introdução. A introdução é a apresentação do seu projeto, então, né, do seu artigo aqui no caso. Então você vai descrever o seu objeto e vai esclarecer as dúvidas, vai dizer quais são as particularidades e os aspectos que você vai desenvolver com relação a esse objeto. Vamos imaginar que vocês estão fazendo um trabalho na área de agenciamento e aí vai falar sobre agências de viagens receptiva em Paraty. Então vocês vão dizer o que é agência, quantas agências em Paraty receptiva existe, que elas oferecem serviço de traslados, de guia de turismo e outras informações relevantes. Depois você vai explicitar, explicar, demonstrar, apresentar no seu artigo as particularidades de cada agência. Olha, existem agências que são específicas para os passeios de barco no mar. Não, existem outras agências que já são especializadas em fazer o roteiro na parte histórica de Paraty. Outras, porém, já são híbridas, oferecem tanto a parte cultural como a parte natural e etc. Tá bom?
O que mais tem que ter na sua introdução? Lembrando, tá, gente, que eu coloquei aqui em tópicos para facilitar o entendimento, mas a introdução, ela é escrita em forma de parágrafos, tá? Aí aqui ela vai ter o espacinho lá de 2 dedinhos no começo da frase, mas você não vai escrever justificativa, problematização, não, você vai desenvolver um texto corrido. Bom, voltemos, a justificativa, uma reflexão sobre o porquê da realização desse projeto. Por que é relevante, né, esse projeto? Qual o interesse que existe, né, em relação aos outros temas? Por que pesquisar agências de turismo receptiva em Paraty? Próximo item que tem que ter na sua introdução: problematização. Qual é o problema que você identificou no caso das agências de turismo receptivo em Paraty, ou no caso do turismo em Paraty? Então, tem que ter um problema que você, ao longo da sua pesquisa, vai tentar demonstrar esse problema e eventualmente até realizar algumas hipóteses, né, do porquê do problema e etc. Então, aqui eu dei um exemplo para vocês. Um problema: o fluxo turístico em Paraty diminuiu nos 5 anos, causando prejuízo para a cidade em termos financeiros e conservação do patrimônio histórico e cultural. Por quê? Isso aqui é fictício, tá, gente? Então, se Paraty é uma cidade turística que tem, né, que grande parte da sua economia gira em torno desta atividade, e aí ocorrer uma diminuição do fluxo turístico, então é claro que vai existir então perdas financeiras, e é possível que o patrimônio histórico e cultural da cidade deixe de ser tão bem preservado, tá certo? Então, aconteceu esse problema. Então, mediante esse problema, você vai fazer aí o seu trabalho. E aí você vai trazer uma hipótese. Por que você acha que o fluxo turístico de Paraty diminuiu nos 5 anos? Olha, a sua hipótese é que existe um mau atendimento no receptivo da cidade. Aí você conseguiu entender como é que você vai caminhar com essa sua introdução? Você começa falando: olha, turismo, né, então nós vamos então trabalhar as agências de viagens receptivas em Paraty. Essas agências oferecem tais e tais serviços, funcionam assim, assado. Esse trabalho ele é relevante porque a atividade turística tem uma grande importância para Paraty, assim, blá, 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 blá. Contudo, observou-se que existe um problema no fluxo turístico de Paraty, que vem diminuindo muito nos últimos 5 anos e que está causando perdas financeiras e também diminuição da conservação do patrimônio histórico-cultural da cidade. Uma das hipóteses levantadas é que o fluxo turístico diminuiu muito em Paraty nos últimos 5 anos em virtude do mau atendimento do receptivo na cidade, né? Levando isso em consideração, mais uma vez demonstra-se a importância de estudar e de demonstrar como funcionam as agências de turismo receptivo na cidade e possivelmente até realizar algumas propostas de melhorias. Entenderam, gente? Então, a introdução é isso. Não é hora de contar a história de Paraty, não é hora de ficar falando que ela tem 225 atrativos, não. Você vai agora introduzir o seu objeto. Lembra que no seu resumo você já disse qual era o seu objeto, os seus objetivos, a sua metodologia e os seus autores. Então agora você vai expandir essas informações, vai entrar no seu objeto e vai apresentar o seu objeto ao seu leitor, à sua leitora, tá bom? E aí temos aqui referências bibliográficas. Entra na SAP, na minha disciplina, e aí você vai encontrar procura a proposta de TGI, e aí você vai ter lá o passo a passo de como realizar a sua pesquisa. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.